Papo de terça número 94, sobre a arte terapia e o desenho. Então, o que é um desenho? Né? É uma composição, né, bidimensional, né? Vamos pensar aqui no 2D, né, um papel. E como é que é isso, né? Ele é composto de pontos, de linhas, né, de formas. E é muito importante a gente estar observando o desenho, observando esses elementos, né, que o constituem, afinal de contas. Então, como é que a gente vai pensar, né, a linha, o ponto, né? Até trouxe aqui um papel, né? Então, muito basicamente, o desenho, né? O desenho é o seguinte, tem até a exposição do Kandinsky, né? Ela começava assim, tudo começa num ponto. Era o nome, não sei se era exatamente isso, mas era algo assim. Então, o desenho, essa composição bidimensional, composta de pontos, linhas e formas. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Uma folha em branco, que já é aquele impacto, né? Uma coisa que eu gosto é o papel branco e a caneta preta, porque cria uma situação bem dramática até, né? Porque aparece tudo que você faz. Essa é uma observação. Boa noite. Vamos começar. Começando de novo. Então vamos lá. O desenho, né? Então vamos definir o desenho como uma expressão bidimensional, né? Que é composta basicamente aí de traços, de linhas, pontos, né? E essas linhas podem criar formas, contornos, né? Então a gente vai estar tratando disso. Então como é que é isso? Um ponto. Fiz um ponto bem grande aqui, fora da tela, um ponto. E esse ponto vai se mover, né? E vai criar uma linha. Essa linha vai ter muitas qualidades que a gente vai ter que prestar atenção. Aqui eu fiz uma linha curva, né? Mas ela pode ser uma linha reta, criar formas angulosas. Ela pode ser um rabisco, que vai ser uma outra expressão. Ela pode vir num zigue-zague, espiral, né? Então a linha reta, a linha curva, a linha angulosa, a linha tracejada, tudo isso é linha, né? E essa linha, ela começa num ponto e ela pode passear pelo papel até chegar nesse ponto novamente e vai fechar em uma forma. E essa forma pode ser uma forma, como eu fiz aqui, uma forma orgânica, livre, abstrata, ou ela pode ser uma forma geométrica, um triângulo, ou ela pode ser uma forma de uma coisa. Eu posso estar fazendo aqui uma casa, por exemplo. Então, essa minha forma e esse meu desenho já está trazendo representações de coisas, né? Então, eu vou fazer uma pessoa. Então, eu começo, tudo isso é desenho, né? Então, eu posso ter um rabisco, eu posso ter pontos, eu posso ter um rabisco totalmente livre, eu posso ter linhas com essas linhas retas, fechando formas ou não, posso ter linhas soltas, né? Posso fazer uma composição com linhas soltas no espaço e na superfície, né? E posso misturar tudo isso. Então, a gente quando observa um desenho, a gente vai ter que observar as qualidades dessas linhas. Como é que são esses traços e essas linhas? Eles são contínuos? Eles são leves? Eles são fortes, né? Assim, aquele lápis, aquela caneta vai com tanta força no papel que quase fura. Ela é tão delicada e tão suave que quase não aparece, né? Então, como é que são essas linhas que compõem o desenho? Então, tem uma coisa que a Feiga Ostrower, que eu não me canso de citar, que ela fala sobre as linhas, colocando esse paralelo, né, uma analogia com a nossa fala. Isso é muito importante da gente observar. Como essa linha tracejada, uma linha insegura, né, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não consegue fazer, por exemplo, uma curva contínua.
E como é que é a nossa voz? Ela flui, a nossa fala é interrompida, é insegura, ela é baixa, ela é alta, ela é estridente, ela é angulosa, aguda ou ela é grave. Tudo isso a gente percebe no desenho, né? Eu já tive experiências de muitas vezes estar com uma cliente com um desenho quase invisível na folha. E não só o desenho era invisível, como a fala era muito baixa, não dava para escutar também. Então era uma voz muito baixa, né? Era uma dificuldade de se expressar. E o desenho era quase invisível. Então isso estava, né, caminhando junto. Mas a gente pode ter uma situação diferente da pessoa ter muita dificuldade de falar e o desenho ser muito intenso e muito forte. Então aquela intensidade que não está conseguindo sair pela fala está vindo no desenho. Então lembrem sempre disso, dos traços e das linhas e da fala. Como é que essas duas coisas estão se relacionando, né? E também lembrar que essa linha e esse traço que compõe esse desenho, ela também é o resultado de um movimento corporal, né? Um movimento do seu braço, da sua mão, com aquele instrumento que foi escolhido para desenhar. Então esse gestual também está presente ali. Então, além do que aquele desenho está representando, né, a gente tem que observar todas essas coisas. E todos esses pontos vão estar presentes, tanto numa imagem só de linhas e rabiscos, como numa imagem de um desenho de uma árvore, de uma casa, de uma paisagem, de uma pessoa. Esse desenho de uma pessoa tem linhas, tem pontos, tem a pressão no papel, né? Tem a suavidade, tem a agressividade, tem tudo isso. Então, a gente está lidando com esses traços, com esses gestos e com formas. Tem essa questão do desenho também, uma qualidade do desenho é esse contorno, né? Então o desenho ele vai fechando contornos. Às vezes isso é muito importante, né? Da gente estar trabalhando com desenhos de forma, desenho de contorno, e como o desenho pode ser organizador, né? Este meu está uma bagunça, mas a gente pode fazer um desenho mais estruturado, né? Então é muito interessante pensar nas formas. Como é que são as formas? E como é que a gente compõe? Como é que a gente está juntando uma forma com a outra? Né? E a expressividade disso, né? E como é uma linha, eu posso ter um trabalho que não fecha contorno nenhum a princípio, né? Eu posso ter um trabalho assim. Eu posso até estar pensando que isso aqui vai virar um padrão, né? Uma estampa nessa folha, né? Então, como é que são esses pedaços, esses fragmentos, esses traços que parecem que estão soltos, ou talvez estejam soltos, né, no espaço? Né? Uma coisa interessante também para explorar o desenho, né, como eu falei, o desenho, a linha, né, é esse ponto que caminha, né? A gente começa com um ponto e o ponto vai andando, se transforma em uma forma, se transforma em uma forma. E às vezes uma coisa interessante que a gente pode experimentar é assim, a dificuldade de começar, né? E não essa coisa de fazer pontos, né? Pegar um papel, deixa eu tirar esse daqui. Pegar um papel e fazer pontos, né? Então eu vou desenhar pontos aqui, aleatórios, né? Pontos aleatórios. E vou fazer essa brincadeira de, vou juntar um ponto com outro, um ponto com outro, um ponto com outro. Fiz um desenho, fiz uma forma. Pode-se começar a desenhar de muitas maneiras, né? E tem muitas maneiras assim fáceis para se começar e sair daquele lugar
de inabilidade, de não sei fazer, de não sei por onde começar, né? Você pode começar, faz linhas retas e curvas. Desenha os pontos aleatórios, junta esses pontos, tudo isso é desenho. Eu vou tirando essas coisas daqui. Estão muito bagunçadas. Bom, peraí, tem algumas mensagens aqui. Mauricéia, desde que o cliente fale sobre a sua produção e assim tento ver isso simbolicamente. Sim, isso é observar a imagem criada, né? O trabalho feito ali. Isabel, eu adorava fazer isso quando criança. Juntar os pontos. Tinha até aqueles livrinhos, né? Tipo, palavras cruzadas, caça-palavras. Tinha também aquela coisa de ligar pontos. E tinham desenhos de cadernos que eram bem complexos até, né? Com pontos numerados, para você fazer um desenho bem complicado ali. Né? Tudo isso faz parte desse universo do desenho. E a criança desenha, né? Normalmente a criança tem esse momento de desenhar, né? Rabiscar, e aí vai tendo mais controle, né, dessa mão, vai criando as formas e vai desenhando, né? E algumas seguem a vida inteira desenhando e outras param, né? Com o desenho, que é uma pena. Mas então, o desenho tem uma outra característica que eu acho bem interessante, que o desenho pode tanto ser parte, né, parte de um processo da construção de uma obra, né, digamos assim, ele pode entrar nesse lugar do rascunho, do esboço, né, desse estudo. E o que é esse rascunho, né, esse esboço e esse estudo? É uma busca, né? A busca por uma forma de algo que ainda não se sabe bem o que é. Então se busca ali no desenho, nos rascunhos, nesses estudos, essa forma. Isso eu acho muito interessante da gente trabalhar, né? Então essa busca pela forma e às vezes uma estrutura e uma organização que o desenho dá, né? E depois esse estudo, esse esboço pode se transformar em uma outra coisa, né? Ele pode ser o caminho para uma pintura, uma escultura, né? E algum outro trabalho em outra linguagem. Então o desenho, até mesmo ao longo da história da arte, ele durante muito tempo, ele está nesse lugar de projeto, de esboço, de estudo. Ele não é a obra. Né? Então são os estudos de Leonardo da Vinci, né? Os estudos de Degas, os estudos de todos esses artistas, são aqueles rabiscos, porque eles saíam também com aquele caderninho, né? Desenhando e estudando, é uma pesquisa. Então o desenho também traz isso na sua história, né? De ocupar esse lugar desse estudo, dessa pesquisa, né? Desse desenvolvimento de uma ideia, né? E eu gosto muito de pensar nesse rascunho, nesse esboço, como a busca por uma forma, né? Quando a gente tem alguma coisa que paira aqui, a gente não sabe bem o que é, então vai desenhando, e desenha qualquer coisa, e rabisca, buscando o quê? Uma forma para aquilo que às vezes nos deixa angustiado por não ter uma forma ainda, né? E a gente precisa dessa organização. Então, acho interessante pensar nesse aspecto também que o desenho traz. E muitas vezes a gente pode perceber o desenho, essa estrutura do desenho, no fundo de uma obra, quando a gente vai, né, em galerias, museus e observar as obras de arte, muitas vezes a gente identifica, né, a estrutura, né, que tem um desenho por trás de tudo aquilo. Né? Tem um rascunho por trás de tudo aquilo. Eu gosto muito de pensar nisso, né? Com relação ao desenho. Vocês já pensaram sobre isso? Com relação ao desenho no trabalho de vocês? Uma outra coisa interessante
o desenho como uma forma de conhecer, né? Isso também é importante quando a gente pensa no desenho de observação. Então, observar algo e desenhar algo implica nessa observação atenta, né? De perceber os detalhes, de se aprofundar, de conhecer aquilo. Então, o desenho, como a gente vai se apropriando daquilo, né? O autorretrato é um exercício muito interessante, né? A gente se olhar no espelho e tentar se desenhar não é fácil. Não é fácil por questões de habilidade também, mas não é fácil a gente se olhar. E não é fácil a gente se olhar e desenhar, gostar do desenho, mas um exercício que eu acho muito interessante é a gente parar para se ver, né? Se observar, né? E o desenho fazer parte desse exercício. Também a gente pode estar levando essa observação para desenhar para a natureza, né? Desenhar flores, desenhar as frutas, desenhar um objeto que tem uma história importante, né? Para você, né? Como é que é eu pegar um objeto qualquer? Vou pegar aqui um objeto uma ferramenta de desenho que é um compasso, né? Eu adoro compasso. Então, assim, observar isso e desenhar isso, observar de todos os ângulos, né? Eu vou provavelmente, fazendo isso, descobrir coisas que eu nunca tinha prestado atenção. Então, esse observar e desenhar, ele implica que ele exige, né? Que se pare e que se preste atenção. E que, aliás, é uma coisa que estamos precisando demais, parar e prestar atenção. O desenho pode nos ajudar nisso, né? O desenho de observação. Parar, observar, conhecer, descobrir e depois ir além daquela observação. O que vocês acham disso? Queria saber se vocês trabalham, né, com desenho, se vocês desenham, né, se vocês trabalham com o desenho, com os clientes de vocês, como é que vocês veem o desenho na arte terapia, né, esse desenho, como é que vocês trabalham o desenho livre, esse rabiscar, né, eu acho também muito interessante esse rabiscar como essa busca pelo próprio traço, né? E validar esse traço e esse gesto, né? E como é que é essa crítica, né? Essa autocrítica, muitas vezes paralisante e que paralisa a nós, terapeutas, paralisa às vezes os artistas e com certeza é um drama, ou pode ser um drama para o nosso cliente também, né? É um desafio desenhar. Estela, estava assistindo a live da Estela agora há pouco. Agora ela está aqui. Olá, boa noite. Isabel, muito interessante o desenho como rascunho. Não tinha pensado nisso. Acho que tem uma coisa escrita meio errado, né? Isso canais com lápis grafite. Desenho. Às vezes a mensagem fica com umas coisas, fica meio truncada, mas assim... Com o que você vai desenhar? Vamos lá. Você pode desenhar qualquer coisa, né? Carvão é um bom instrumento para desenhar. Lápis, caneta, né? Pilô, esferográfica, giz de cera, o pastel seco, o pastel oleoso. Eu sempre deixo livre essa coisa de qual o material. Acho que cada um vai pegar o material de desenho que se sentir mais à vontade. Acho que a gente deve começar por aí, né? E aquele material que a pessoa escolher vai ser o material que ela vai estar desenvolvendo o desenho dela, né? Isabel, desenho com lápis de cor e trabalho com os meus clientes. Acho que eu tenho as coisas escritas erradas aqui, mas acho que às vezes fazer um rabisco com caneta e é interessante pensar qual material usa para desenhar.
Os materiais, assim, o grafite, por exemplo, ele vai ter, vai ser muito mais claro, né, do que, por exemplo, uma pilô, né? Então, o lápis eu posso apagar, o pilô não. Então, tem qualidades, características ali, o giz de cera também não, né? O carvão, né, por exemplo, aqui, o carvão eu risco, mas eu posso esfumaçar. E ele nunca me dá assim um preto total, ele vai me dar um cinza escuro e eu posso estar esfumaçando ele. O pastel seco também, eu vou poder, ele vai ser mais preto que o carvão, mas ele vai deixar esfumaçar. Pode se desenhar também com lápis e canetas coloridas, né? Eu estou fazendo as coisas com preto aqui, mas não tem uma relação se o desenho tem que ser caneta preta ou lápis preto. Você pode usar lápis de cor, giz colorido, o que você quiser, né? O que é importante aqui é a gente estar criando uma situação para que a pessoa se sinta segura para se aventurar nesse rabiscar, nesse experimentar, né, as suas linhas, né, e de estar trabalhando. Uma coisa que eu acho interessante também, às vezes, para começar um trabalho, né, e muito assim, aquela situação da pessoa não sabe o que vai fazer, né, e tá ali meio paralisada e tal, pedir para ela simplesmente rabiscar, não pensar em nada, não fazer nada e deixar só aquilo sair. É quase que fosse assim um aquecimento, uma ginástica. E tem uma coisa também de corpo, né, de estar desenhando, dependendo do tipo de desenho que você faz e do tamanho também. Então tá ali, desenha, rabisca, não faz nada, pode gastar um monte de folha. Eu gosto disso, assim, faz um monte de folha. Aí chega uma hora que aquilo cansa, né, também, a pessoa fica até fisicamente cansada, né, dá aquela respirada, fala, mal, aí pega uma folha limpa, dá uma outra caneta, e o desenho sai. É como se tudo que fosse criticar e falar mal já tivesse saído, né, já fosse assim, gasto naquele rabiscar. Aí chega uma hora que também já exercitou tanto aquela mão, com aquela caneta, com aquele lápis, que depois fica mais fácil. É meio que respirar, né? Desenhar vira a sua respiração. Então, pode ser um caminho também interessante. O desenho é uma linguagem que oferece, como todas, né? Oferece muitas possibilidades diferentes, né? E a gente tem que observá-la compondo, né, com todos esses elementos, né? Das linhas, dos traços, do contorno, se está representando uma figura, se não está, como é que está a ocupação desse espaço, quais são as qualidades das linhas, são curvas, são retas, são tracejadas, são fortes, são fracas. E esses elementos a gente tem que observar. E a gente aprendendo também a observar isso no desenho, a gente vai levar também esse aprendizado quando a gente for olhar uma pintura. Porque algumas coisas desses elementos também vão estar presentes nas outras linguagens. E tem uma outra coisa, né? O ser humano desenha desde sempre, né? A criança desenha. A gente tem que recuperar essa ideia da criança e você dá um giz de cera e ela rabisca e ela desenha, né? Depois, aos poucos, ela vai procurando representar as coisas que ela conhece, a família, a árvore, né? E permitir, né, que esse desenho aconteça. Então, eu queria ouvir vocês, né? Saber aí o que vocês pensam. E como é que vocês trabalham com essa questão do desenho livre, né? O desenho espontâneo, o desenho livre. E aí, como é que é quando a pessoa pede uma borracha? Você diz que não pode apagar? Ou ela pode apagar? E se ela quiser usar uma régua? Pode? Ou não pode? Ela deixa de ser espontânea porque usou uma régua? O trabalho deixa de ser expressivo porque usou uma borracha? Como é que vocês veem essas coisas? A pessoa pode querer fazer círculo perfeito com um compasso,
né? Esse compasso é tão antigo, esse compasso é da minha época de faculdade. Esse compasso aqui tem 40 anos. Vamos lá, régua depende da proposta, deixo apagar. O que a gente deve observar na borracha? No excesso, né? Então, quando a pessoa faz, apaga, aí até o papel começa a ficar, né, dar uma estragada. Então, chamar atenção para isso, né? Com relação a esse perfeccionismo, né? Esse excesso de crítica, por que apaga tanto, né? Acho que isso deve ser levado para uma conversa, né? Para se saber por que tem tantos arrependimentos naquele traço e tanta dificuldade de aceitar o que fez. Então a borracha, ela é um indicador importante. Então eu acho legal se deixar a borracha para se ver como isso vai se encaminhar. Às vezes é uma coisa assim, fiz um traço, não gostei disso aqui, quero apagar e fazer de outro jeito porque mudei de ideia, né? Tranquilo. A régua pode ser um lugar de segurança. Eu estar criando ali uma estrutura importante que eu estou precisando. A régua vai me dar isso, os instrumentos de desenho vão me dar isso. Eu saber que posso apagar alguma coisa pode ser importante. Então, tudo a gente tem que estar observando. Aliás, a regra de ouro, né, para nós é observar e prestar atenção. Então, o desenho também pode nos ajudar, terapeutas, a exercitar a nossa atenção, né? Então, exercícios de desenho para a gente exercitar a observação, prestar atenção. Ele traz também, ele pode estar trazendo também uma coisa de disciplina e estrutura que pode ser importante, né? Rúbia, eu trabalho com dependentes químicos, uso mais lápis de cor, mas no desenho pronto. Quando é desenho livre, eles travam, como você disse, parar e observar. Esse travar, você pode tentar destravar oferecendo um caminho, né? Então, por exemplo, ao invés de trabalhar com o desenho pronto, né, para colorir, por exemplo, né, você pode trabalhar aquela ideia dos pontos, né? Colocar pontos no papel e cada um vai trabalhar, fazer aquele trabalho de ligar pontos. Os desenhos vão ficar todos diferentes. E depois ele vai entrar com lápis de cor, vai colorir, ou botar uma aquarela, né? Você pode definir, por exemplo, um desenho com círculos, mas é uma composição só com círculos. Já dá um lugar de segurança, né? Só com quadrados, né? Mas deixar que se crie o próprio desenho, né? E às vezes estipular algumas regras, alguns caminhos que vão facilitar aquela aventura, né? Então, a pessoa que está muito desestruturada, essa questão da régua pode ser legal, ligar os pontos pode ser interessante, e tudo você tem que propor e observar, né? E a gente tem, claro, aqueles desenhos prontos, riscos de mandala, né? E entender também que se a pessoa vai colorir, ela também está dando a cara dela, né, naquele trabalho, porque ela está entrando com a cor. Ela tem uma estrutura e vai entrar com a cor, né? Mas ficam aí algumas sugestões. Observar é muito importante para trazer para o momento presente. Hoje em dia, a ansiedade e a depressão acometem as pessoas. Adorei as ideias, obrigada. Então, depois me conta se você usar essas ideias, eu quero saber se funcionou, se deu certo. Aí você coloca aqui nos comentários, subscreve, né, que eu vou querer saber também. Eu sempre quero saber o que as pessoas aplicam, né, e usam. Eu gosto de ver os resultados e isso é muito, muito legal. Então, assim, o desenho traz também aquela ideia, né, de o desenho bom é um desenho realista, né?
desenho com volume, luz e sombra, perspectiva. Então, se tem essa fantasia, né, e essa ideia construída, e o que faz com que muitas pessoas se afastem do desenho e entrem com aquele discurso vinculando este tipo de desenho ao ser artista, né? Então, eu não sou artista, eu não sei desenhar, é uma frase pronta, né? Que é assim, repetida. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? De oferecer, facilitar e criar um ambiente, né, que convide essa pessoa a experimentar um desenho livre desses padrões e dessas regras que vão valorizar um desenho, desvalorizar o outro, né? Então a gente pode buscar, né, nos exemplos aí da arte mesmo, muitos tipos de desenhos diferentes, né? Então, a partir da arte moderna e na arte contemporânea, a gente tem muitos desenhos diferentes, né? Às vezes você vai numa galeria e tem um risco, né? Então, isso é muito libertador, né? Olha isso, nossa, que legal, né? E tem gente que fica enfurecida porque vê aquilo, nossa, que bobagem isso está aqui na galeria, né? E eu acho isso libertador, né? Tem essa é uma coisa interessante do nosso comportamento. Às vezes a gente vê um trabalho e acha que aquilo é uma bobagem, porque é um risco, um pingo, um ponto preto num painel branco. Aí fica assim, furioso, né? A pessoa fica com raiva e diz assim: ah, isso eu também faço. Isso tá. Como é que é isso? Esse cara é um artista, tá aqui na galeria, esse trabalho custa uma fortuna. Vou fazer também, vou pegar uma tela branca e botar um ponto preto, né? E vou virar artista também. Então se fala isso com uma raiva. E na verdade, a gente deveria pensar assim: nossa, que legal! Então eu também posso desenhar, também posso pintar, né? E esse ser artista ou não, a nossa escolha vai ser se é um artista profissional que tem implicações de carreira, ou se a gente vai dizer, sim, também posso ser artista e trazer a arte como uma expressão pessoal, uma coisa que é importante para a vida, né? Não está atrelado à carreira, a mercado e à profissão, mas sim como uma expressão, a sua expressão. Então, ser artista nesse sentido. E quando a gente convida, né, o nosso cliente num processo terapêutico com arte, a gente está convidando aquela pessoa, sim, a se aventurar na sua jornada artística. Isso tem que ser validado, mas é uma jornada artística que se importa com a expressão pessoal. E para nós vai interessar esse movimento, né? Outros movimentos de carreira, de mercado, de profissionalização, não é uma conversa que nos compete, né? Se a pessoa quiser, ela vai por esse caminho, mas não é nesse âmbito, né, da arte-terapia que a gente vai estar tratando disso, mas vamos estar tratando sim dessa conexão dessa pessoa com a sua expressão artística. E esse desenvolvimento artístico, como esse novo canal de comunicação e que ajuda a pessoa a entrar em contato com os seus sentimentos, organizar as suas ideias, né? Então, a arte ajuda a dar forma para coisas que a gente precisa, né? Ruby, é verdade, colocar o BD no museu, banana na parede, essa liberdade, assim, que tem as suas motivações, né, dentro da história da arte, né, e da história da sociedade, né, tudo isso, né? Então, como é que os valores são questionados, enfim. Mas a gente, na arte-terapia, a gente vai estar tratando daquela pessoa que está no mundo, evidentemente. Mas não existe ali um trabalho, né, que aquela pessoa vai ter que levar para o mundo defendendo uma ideia, né? Não é nada disso. A arte dentro da terapia é aquele lugar muito pessoal,
né? Onde a pessoa está lidando com as suas histórias, né? Ali, né? Com o apoio de um profissional que vai estar vendo essa questão da expressão pessoal, né? Desse autoconhecimento, né? Dessa um caminho para olhar as suas questões em novas perspectivas. A arte pode oferecer isso, né? Então é uma terapia diferenciada, né? Que coloca a pessoa para fazer coisas, né? Criar imagens e se deparar com as imagens criadas, né? Então é um outro movimento. Se em algum momento aquele cliente, aquela pessoa se descobrir artista e quiser se lançar como artista no mundo, isso também vai ser muito legal. Mas não é o nosso ponto, não é o nosso objetivo. Mas isso pode acontecer, porque às vezes aquela pessoa está numa situação, às vezes tão invisível dentro da família, né? E quando começa a criar, a pintar e a fazer coisas, né? Ela começa a ter visibilidade para ela e começa a ter visibilidade na família, por exemplo. E às vezes acontece dessa pessoa ter essa necessidade, essa vontade de mostrar o que está fazendo para além da sua casa, além muros, né? E isso já vi acontecendo e é muito bonito quando isso também acontece. E a gente tem que saber lidar com isso, tá? Alexandra, em relação ao desenho, tem terapeutas que trabalham com pacientes com dor crônica, onde eles desenham a dor. Rúbia, eu gosto muito de colocar música enquanto os pacientes fazem atividades, uma música instrumental, e o resultado é maravilhoso. Então, desenhar a dor. A gente pode estar expressando artisticamente todos os nossos sentimentos, né? As nossas dores, os nossos medos. Então, a arte ela é um campo para se colocar isso, que às vezes é muito difícil de explicar, né? E de dizer. E com relação à música, a gente vai ter, né, um artista incrível como o Kandinsky, que vai fazer essa ligação, essa conexão entre as formas, as cores e os sons, né? Então, fazer uma pintura mais aguda, mais grave, ele inclusive usa em muitas obras, né, nomes que são muito próprios da música, como improvisação, né? Vai falar de ritmo, de pausa. Então, tudo isso, né, da música, a gente pode estar observando no desenho também. O ritmo, as pausas, as formas são agudas, um triângulo, as pontas, as formas são mais graves, são mais redondas, elas são mais extrovertidas e expansivas, ou elas convidam você para um mergulho. Tudo isso a gente pode estar trabalhando na cor e na forma, né? Então a música é muito legal. Um exercício também que pode ser bem interessante é deixar uma música e o traço e o que aquela música te convida a fazer, qual é o movimento, né, que aquela música traz, e você vai transformar num desenho, porque o desenho é um movimento, né? É um movimento desse lápis no papel. Então a música pode estar conduzindo, né, esse traço, né? Pode inclusive ter fazer uma gravação com vários tipos de música que suscitam coisas diferentes, né, para se exercitar como é que o traço vai mudando. Quando a música é mais tensa, quando a música é mais suave, quando é que ela é mais redonda, quando é que ela é mais fluida, quando é que ela é interrompida. Então tudo isso pode estar, né, abrindo esse campo do desenho para pensar como tudo pode ser expresso ali, né? O desenho pode estar respondendo a tudo isso. Então é isto. Eu acho que vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, a gente vai terminando por aqui.
né? Quero todo mundo rabiscando, acho que rabiscar vai ser bem legal. Quero saber quem aqui desenha. E o desenho pode ser um exercício diário, né? Todo dia faz um rabisco. Caderno é uma coisa muito legal. Compre um caderno para rabiscar, né? E aí, para com essa história de não sei desenhar, né? Rabisca, rabisca, rabisca. Chega uma hora que tá desenhando, né? Desenhei. Quando você parar de ficar criticando o desenho sai, né? Então, é só deixar que ele aconteça, né? Então, vou ficando por aqui. Quero muito saber a opinião de vocês. Esse vídeo vai ficar aqui, né? Ele fica disponível. Então, quem chegou depois, quiser assistir do início, né? Deixar aqui os comentários, compartilhar com quem acha que pode se interessar pelo tema. Então é isso. Beijo para vocês.